Paz do Senhor Jesus, professor da classe de jovens. Vamos para a lição de número 10, hoje estudar o tema Davi, marido e pai. Essa lição será ministrada no dia 8 de junho de 2025. O texto principal diz o seguinte, e está em Josué 24, capítulo 15, parte B. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O resumo da lição diz, tanto os erros de Davi quanto os seus acertos nos trazem grandes ensinamentos e nos convidam a importantes reflexões. É exatamente o que faremos hoje. Falaremos sobre os acertos e erros de Davi, principalmente no seu momento ali como marido, como pai, como um líder familiar. Veremos que Davi foi um grande homem de Deus, porém deixou muito a desejar na parte familiar. E isso nos chama atenção até para nós como liderança e também ensinando aos nossos jovens, porque eles serão lideranças, futuras lideranças na casa de Deus, se assim já não forem. Então é importante sim que ame a palavra de Deus, que ame a obra do Senhor, mas que também cuidem das pessoas que estão ao seu redor, para que sejam abençoados em todas as áreas de sua vida. Então isto é muito, mas muito importante essa lição. Davi foi um grande homem de Deus, porém falhou nesta parte. Então estudaremos sobre os erros para que não possamos cometer. Vamos estudar os erros hoje, por que não acertos? Sim, estudaremos os erros, porque através deles aprendemos muito. Os objetivos da lição, saber que a família é um projeto de Deus, a família foi projetada por Deus, ressaltar que por intermédio do casamento nos tornamos uma só carne. Então casou, se tornou uma só carne. E compreender que filhos são herança do Senhor, filhos são herança, algo maravilhoso que o Senhor nos proporciona. Então é importante, o Senhor Jesus falou para multiplicar, para nós multiplicarmos, então temos que fazer dessa forma. O texto bíblico está em 2 Samuel capítulo 13, versículo 2, versículo 5, versículo 10 ao 15. Então, professor, faça essa leitura em sala de aula, reflita no que está escrito e assim possa também rebuscar em alguns momentos as referências justamente no texto bíblico, além de consultar as referências bíblicas. A introdução diz: quando começamos a falar de Davi, alegremente vamos relembrando momentos de sua vida, que o levaram a ser conhecido entre os povos, de pastor de ovelhas à posição de rei. Então, quando nós falamos de Davi, nós lembramos que ele foi usado pelo Senhor poderosamente, ainda mais que estamos estudando desde o início, hoje já estamos na lição de número 10, e através desta revista, Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel, então já entendemos que Davi ele era um jovem simples, ali, humildemente, trabalhando com seu pai, cuidando das ovelhas, mas sendo temente ao Senhor desde a sua juventude. E Davi, sendo temente, o Senhor o guardou das assolações dos seus inimigos, dos perigos que o rondavam. O Senhor o fez vencedor, matando o gigante Golias. O Senhor o fez vencedor em muitas circunstâncias, nós já estudamos, até que ele chegou à posição de rei de Israel, o rei mais admirado de toda a história de Israel. Ele foi matador de gigante, salmista, instrumentista, ele adorava ao Senhor com destacada sensibilidade espiritual. Ele tinha uma sensibilidade espiritual, ele entendia, ele ouvia a voz do Espírito, ele ouvia aquilo que Deus queria, ele ouvia e em seguida fazia conforme a sua vontade. Muitos de nós ouvimos a voz do Senhor, mas não queremos fazer a vontade dele. Muitos de nós fazemos a nossa própria vontade, mas Davi ele era um homem sensível à voz de Deus. Era um ungido do Senhor, um homem segundo o coração de Deus, e assim ele é mencionado em Atos 13, 22. Era um homem segundo o coração de Deus, porém quase não se fala sobre a forma como Davi conduziu a sua família. Pouco se fala da forma que Davi conduziu aqueles que eram seus. Ele não soube conduzir em determinadas situações, em determinadas circunstâncias e, sendo assim, teve muitas consequências dentro do seu lar. Houve destruição em sua casa por causa da sua inobservância às pessoas que estavam dentro do seu lar, dentro da sua casa. Isso acontece muito, nós estamos próximos às pessoas todos os dias convivendo como pai ou como filhos ou com um determinado grau de parentesco ali e muitas das vezes ignoramos os sentimentos das pessoas que estão próximas a nós e queremos muito cuidar daqueles que estão
na obra do Senhor também, que também precisam de ajuda. Mas, primeiramente, eu preciso ter o meu lar edificado, para que eu possa ajudar na edificação de outras pessoas, na edificação de outros lares. É preciso ter este cuidado. Precisamos ter este cuidado. Então, sendo assim, nessa lição nós vamos destacar os erros de Davi. Sim, falaremos dos acertos, mas será uma parte bem pequena, porque realmente Davi, ele deixou a desejar. Tópico de número 1, família, um projeto de Deus. A família de Davi. Quando olhamos para a família de Davi, nos deparamos com algo diferente do que estamos acostumados. O herói da fé, homem íntegro, humilde e fiel a Deus, dá lugar a uma postura surpreendente. Já começa errado. Um homem que fez muito à vontade de Deus. Ele já inicia aqui de uma forma errada porque Davi teve muitas esposas. Ele teve muitas esposas. Pelo menos a Bíblia relata 8 esposas que Davi teve, fora concubinas. Pai de filhos com quem não tinha comunhão. Ele teve filhos com pessoas que não tinham a comunhão com Deus, que não tinham. Ele era avesso ao diálogo em família. Nós estudamos sobre a falta de diálogo de Davi e Mical, o que ocasionou aquele momento de tristeza, que ocasionou não a separação, mas o distanciamento de um para o outro, porque Davi não dialogava com os seus. Omisso na educação dos filhos, que diante do exemplo do pai tiveram posturas reprováveis. Vemos que Davi ele não cuidou dos seus filhos e seus filhos tiveram situações terríveis, ocasionaram situações terríveis, tragédias, traições, até mesmo abuso sexual entre eles. Até mesmo chegou a este ponto. E Davi poderia ter aprendido com o erro do sacerdote, do sumo sacerdote Eli, com seus filhos Hofni e Finéias, porque ele estava bem próximo a época de Eli. Foi Eli que preparou Samuel, e Samuel ele ungiu a Davi, mas mesmo assim ele não se atentou, porque muitas das vezes podemos pensar que o mal não vai estar na nossa casa. Por acaso esteve no lar de alguém, mas não, no meu lar, não. É de igual forma se nós não vigiarmos. É de igual forma. O inimigo ele é astuto, a Bíblia fala, e ele fica só esperando a nossa falha, a nossa brecha para ele poder agir, para nos entristecer, para nos impedir na caminhada, e isso foi uma das brechas que o inimigo ele conseguiu aproveitar. Ele conseguiu causar um estrago na família de Davi. Então vale destacar que diversas fases da vida de Davi foram marcadas por grande arrependimento, busca por restauração e desejo de uma forte comunhão divina. Sim, Davi teve uma busca incessante pelo Senhor. Ele tinha desespero em não ter o Espírito Santo, o Espírito de Deus em sua vida. Sempre lembramos da passagem de Davi, em qual ele clama para que Deus não retire da sua vida o Espírito Santo. Embora com muitas falhas, a postura do rei era de profundo arrependimento, temor e busca por uma intimidade com o Senhor. Sim, falhou, mas nunca deixou de buscar a intimidade com Deus. Nunca deixou de procurar ouvir a voz do Senhor. Então, a partir da família de Davi, podemos aprender valiosas lições. Não adianta termos êxito em tudo se a nossa família é uma prova do nosso fracasso. O que adianta eu ter êxito no meu ministério? Ou, na verdade, aí vai ser aparente, vai ser um êxito aparente, porque o ministério ele começa dentro do lar. O ministério começa na administração da casa, no amor à sua esposa, como Cristo amou a igreja, do entender que os filhos são heranças do Senhor, que foi algo que o Senhor colocou em nossas mãos para cuidarmos bem. E a herança, nós queremos cuidar para que adiante ela seja também numerosa, abençoada. Então, não adianta ter êxito em tudo. Para mim, no meu pensamento, esse êxito vai ser muitas vezes aparente, porque o homem vai se sentir abençoado, em paz, quando os seus estiverem bem. Quantos testemunhos de pessoas que foram ricas, que são ricas, mas que hoje seus filhos os abandonaram, que os seus filhos não querem ter momentos com eles. Nós vemos testemunhos de pessoas assim. Então é importante cuidarmos da nossa família e crescermos juntos, aprender a crescer juntos. A nossa sociedade precisa hoje aprender
a crescer junto com a esposa, a crescer junto com os filhos, a obter êxito, mas em comunhão um com o outro. E também, fazendo assim dentro do lar, a Bíblia diz para que homens escolham homens idôneos, homens que tratem bem as suas esposas e a sua família, para que esses trabalhem na obra do Senhor. Então este é um fator muito importante, muito importante. Isso já deve começar ali, já deve estar, já deve fazer parte da vida daquele que quer fazer a obra de Deus, daquele que quer ser um verdadeiro servo do Senhor. Então convém destacar que a família de Davi é participante da linhagem do Messias. Mesmo com tantos erros de Davi, o Messias, Jesus, ele faz parte da linhagem de Davi. Até porque, quem de nós não somos falhos? Nós temos uma capacidade muito ampla, muito fácil, nós temos uma facilidade de julgarmos. Podemos olhar para o exemplo de Davi e citarmos várias situações e por que isso e por que aquilo. Mas isso parte da nossa natureza má, da nossa natureza, após a queda, da maldade ter entrado no mundo. Mas temos que ver que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Sim, teve as suas falhas. Temos as nossas falhas também, temos. Mas nós precisamos melhorar. E entendendo isso, é um passo para que possamos sim ser melhores. Entender que precisamos, que o jovem precisa melhorar. Nossos jovens, eles precisam ter esse entendimento da falibilidade, de que são falhos, de que precisam ser melhores dia após dia, principalmente para fazer a vontade de Deus. Família, a nossa base. A família é um projeto de Deus, Então já falamos isso logo no início, é um projeto, Deus projetou a família, Deus criou o homem, criou a mulher, e assim deu-lhes capacidade de reprodução, que aí sim os filhos, e entendendo isso, o que é um projeto de Deus, ela será a bênção para as nossas vidas. A família é um projeto de Deus, a família é bênção. Muitos desprezam a constituição familiar hoje, porém, simplesmente nós vemos o resultado em suas vidas. A tristeza que é a vida dessas pessoas que desprezam este projeto de Deus. Ela é nossa base e nos permite vivenciar e experimentar sentimentos. A família é nossa base. Quando tudo dá errado, nós recorremos às pessoas que amamos, pedimos ajuda, às vezes pedimos até o amparo, o local para ficar. Muitas vezes acontece isso e a família nos recebe porque, sim, nós estamos em um mundo no qual nós tentamos fazer algo e muitas das vezes não dá certo, porque às vezes não foi a vontade do Senhor, às vezes porque o Senhor permitiu mesmo, porque Ele tinha algo para realizar através das nossas vidas, mas acontece de nós, às vezes, procurarmos ajuda à nossa família, e a nossa família nos recebe com amor, porque ela é a nossa base. E nos permite vivenciar e experimentar sentimentos. A família é ela que nos mostra como viver. Nós vamos carregar tudo aquilo que nós aprendemos, todos os valores que meus pais me ensinaram, eu posso aplicar hoje. Tudo aquilo que eu aprendi com meus familiares, com os meus irmãos, tudo aquilo fez com que eu fosse a pessoa que eu sou hoje. A família faz com que o nosso jovem seja abençoado, se assim a sua família for também. É importante lembrarmos isso, porque tem jovens que têm os seus lares bagunçados, que têm os seus lares destruídos pelo inimigo. Eu lecionando na nossa escola bíblica, nós já tivemos jovens ali que os pais sequer falavam com os filhos, sequer tinha pais, até mesmo pais que estavam presos. Então, tem famílias assim também, Não é porque muitos de nós, às vezes, temos uma família que sempre nos amou, que sempre cuidou de nós, mas muitas famílias foram destruídas pelos inimigos e essas famílias têm filhos, têm frutos ali e eles precisam de um grande cuidado. Então, até nisso, o professor tem que ficar atento em sala de aula para poder ensinar, para poder mostrar, até porque essas pessoas, como nós falamos aqui de carregar uma bagagem boa, aquilo que os nossos pais nos ensinaram, estes carregarão uma bagagem ruim se não tiver ajuda para esses jovens, para essas pessoas que tiveram seus lares destruídos. Então é uma atenção que nós devemos ter em sala de aula, entender, por isso que é importante que o professor conheça os seus alunos, esses que têm os seus lares abalados, nós precisamos ensiná-los que Deus pode transformar a sua casa através
desse jovem observar a palavra de Deus, de estar aos pés do Senhor, intercedendo por sua família. Sim, pode demorar um bom tempo, pode demorar, mas o nosso Deus tem poder de transformar. Então é isso que nós devemos ensinar para os nossos jovens, ser conduzidos pelo Espírito Santo no tratamento com a família. Meu amado irmão, vamos para o subtópico 3, mas antes eu quero só pedir, deixa o seu like, se inscreve também no nosso canal, nos ajuda nesse trabalho, faça essas duas ações aí e também, fazendo assim, fará com que outras pessoas conheçam a palavra de Deus. O subtópico 3, uma família para a glória de Deus. A família foi criada por Deus para a honra do seu nome e aquela que segue as diretrizes divinas é alvo das promessas e bênçãos do Senhor. Então a família, para ser abençoada, que fique bem claro, é preciso observar as Escrituras, observar a Bíblia, observar o que está escrito na Bíblia. Nós temos muitos exemplos de famílias, de convívios familiares difíceis também na Bíblia, mas também de convívios abençoados. Por exemplo, pessoas que cuidaram da sua família. Nós vimos aqui mesmo o exemplo de Abigail, uma mulher sábia, uma mulher que edificou o seu lar. Então, a mulher é necessário que ela tenha a sabedoria, que ela edifique o seu lar, assim como o seu esposo também. A importância de conduzir. Josué, quando Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele está chamando a atenção do povo de Israel para que o povo volte aos pés do Senhor e não fique nas práticas mundanas. Ele está falando, vocês vão ficar, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele está chamando a atenção do povo. Então ele estava cuidando do seu lar. Então temos exemplos maravilhosos, temos os Salmos, temos os Provérbios, temos Eclesiastes, são ensinos maravilhosos para a família. E nunca se esqueça, a escola bíblica dominical, a importância do fortalecimento familiar através do estudo da palavra de Deus na escola bíblica. Então incentive sempre os seus alunos lembrando da importância. Até porque hoje existem muitas ideologias contrárias à palavra de Deus, contrárias à família. Vivemos uma inversão de valores. Famílias de todos os estilos hoje, não mais da forma natural homem e mulher, mas pessoas do mesmo sexo. Ou pessoas que é tanta confusão que não precisa nem citarmos, porque todos têm o conhecimento da forma que nós vivemos hoje. Então, a forma de nós impedirmos este mal dentro do nosso lar é observando a palavra de Deus. São muitas ideologias, são muitas crenças antropocêntricas, pessoas que pensam em si mesmo, que pensam muito em torno de si. Vivemos uma época do egoísmo, de muito egoísmo, pessoas preocupadas com a fama, com a riqueza e deixando os seus familiares de lado. São projetos políticos para a destruição da família, busca pela autossatisfação e uma total inversão de valores. Então Deus criou a família para que ela seja bênção, para que o núcleo familiar seja um lugar de bênção para todos que ali conviverem. 2. No casamento, uma só carne. Como não conduzir o casamento? Davi era considerado homem segundo o coração de Deus, por outro lado, teve uma vida pessoal marcada por diversas atitudes questionáveis, como múltiplos casamentos e adultérios. Davi, ele viveu com várias esposas, mesmo Deus orientando para que não fosse assim, porque naquela época, vamos entender aqui por que naquela época havia a poligamia, o casamento com muitas esposas. Primeiro, era comum os monarcas nos tempos antigos terem muitas esposas para garantir a sucessão do trono. Então, o monarca, se ele casasse com uma esposa e ela fosse infértil e não pudesse ter filhos, ele casaria com outras e assim ele poderia então ter o seu trono sucedido por um filho. Segundo, para estabelecer alianças políticas e econômicas e ampliação da influência da família real. Para ampliar a influência da família, se ele tinha vários filhos, ele poderia ter vários casamentos e assim ele poderia ampliar, aumentar o seu poder. Terceiro, a manutenção de um costume da época, em que os reis deveriam ter muitas esposas como símbolo de poder e riqueza. Era um costume da época. Então, por um tempo ali, Deus permitiu, mas ele permitiu, porém, Deus não se agradava. Os múltiplos casamentos de Davi trouxeram consequências negativas. Por exemplo, disputas internas, rivalidades entre as esposas e os filhos das esposas, sofrimento emocional das esposas, quando elas se sentiam negligenciadas, deixadas de lado, porque se ele tinha ali no mínimo 8 esposas, imagina que ele não conseguiria dar atenção a todas elas. Ele já não era muito bom nessa parte familiar e ainda tinha 8 esposas para poder cuidar. Deus havia alertado que não era bom. Deus havia alertado. Porém, no Antigo Testamento havia certa tolerância na sociedade a esse tipo de união. Já no Novo Testamento, a monogamia foi estabelecida como padrão ideal para o casamento. Então, está instituído através do ensino de Jesus que a monogamia
é o ideal para o cristão, é o padrão ideal. Uma só carne, homem e mulher. Deus criou o homem e a mulher para que eles vivessem em companhia. Desde o início fica bem claro qual é a melhor, qual é a escolha certa. 2. Um casamento à luz da Bíblia. O casamento é fruto da vontade do Senhor para com as nossas vidas. Ao criar o homem, encontramos pela primeira vez a expressão não é bom. Então, referindo-se que o homem não era bom que o homem ficasse só. A solidão é algo muito ruim. A solidão não combina com nenhum ser humano. Nós somos criados para viver em sociedade, com pessoas, amarmos o próximo e o próximo amar a nós. E assim, um ajudando o outro. O ser humano foi criado para viver em sociedade. Se ele não gosta de viver junto de outras pessoas, certamente tem algum problema, alguma situação ali que ocasionou isso, e isso deverá ser estudado para que essa pessoa viva em sociedade e assim possa ter uma vida melhor. Aqui mais adiante, note bem, uma só carne, nem inferior nem superior, mas sim semelhante em uma união perfeita. Então, a mulher, ela não é inferior ao homem, nem tampouco o homem é superior a ela. Eles foram criados para serem companheiros, amigos, amantes um do outro, uma só carne. O que eu for fazer para mim, eu tenho que lembrar que estou fazendo para minha esposa, e assim ela também da mesma forma. Tudo o que eu fizer, se eu tenho uma decisão a tomar, eu tenho que consultar a minha esposa, porque nós somos uma só carne. Entender qual é o que se passa no coração dela, o que se passa, ela entender o que se passa em meu coração e assim tomarmos uma decisão segura, uma decisão que traga bênção para o nosso lar. Por isso que nós vemos tanta desunião, tantos casamentos destruídos por causa da individualidade dentro do casamento. Não existe individualidade dentro do casamento. Por isso, muitos casamentos são acabados, finalizados, sendo que faltou o diálogo, falta este entendimento, mas nosso jovem precisa entender isso para que tenha um lar abençoado. Quem quer um bom casamento? Quem é que não quer ter um casamento abençoado? Todos nós queremos ser felizes dentro de um casamento, mas para que isso aconteça, existem princípios que eles devem ser observados e seguidos, senão tende ao fracasso. Precisamos permitir que Deus esteja sempre presente em nosso lar, que que todos olhem para o Pai, que possamos ter uma vida de compromisso com Ele, entendendo a sua vontade para a nossa vida familiar também, não somente para a nossa vida espiritual, mas para a vida familiar. Davi tinha uma espiritualidade muito forte, mas uma vida familiar muito fraca. Este foi o fracasso de Davi dentro da sua casa, com o seu lar. Então, existem princípios básicos para um casamento abençoado. Uma aliança, não a aliança, o anel, mas a aliança que nós dizemos aqui, essa aliança de amor, esta compreensão, um elo fechado, fidelidade em momentos difíceis, amor, muito amor, um amor incondicional, respeito, comunicação, compreensão, companheirismo, compromisso, renúncia. Então são muitos os princípios para um casamento. Vale destacar que no casamento o homem e a mulher deixam de ser filhos para se tornarem marido e esposa. Isso aqui é muito importante. Também nós vemos muitas dificuldades hoje por causa da interferência de pais no casamento dos filhos. E os filhos também não entenderem que agora é marido e mulher. O conselho ali, primeiramente, o entendimento primeiramente das situações, parte deles conversarem, em seguida, se necessário, pedirem o conselho aos pais, às pessoas que os amam, às pessoas que estão próximas a eles. Mas as decisões partem de dentro do seu lar. É isso que muitos jovens acham que casa, porque está pensando só, eu quero ficar com a minha esposa ou com meu esposo, é uma boa companhia, mas tem esse ponto. Casou, a responsabilidade muda. É necessário ter esse entendimento. Então, os pais eles vão estar ali como apoiadores, como conselheiros, como pessoas que intercedem por eles, mas eles não podem interferir. Os pais também têm que ter este cuidado de não interferir no casamento dos seus filhos, porque pode fazer com que o casamento
Acabe justamente por causa da interferência dos pais. 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, como o pai, um bom rei. A chegada dos filhos é, sem dúvidas, o acontecimento mais aguardado e precioso na vida de um casal, né? É verdade, os filhos são bênçãos, é algo maravilhoso, todos querem ter filhos, muitos negam, mas o nosso íntimo, a nossa mente deseja, por mais que muitos neguem isso, mas é a sequência, natural da nossa vida, de estarmos aqui e podermos fazer algo maravilhoso. Porém, Davi escolheu ter outras prioridades e passou por dificuldades em lidar com a educação de seus filhos. Como ele se comprometeu tanto com a obra de Deus e com as suas lutas, as suas guerras, ele foi ausente na criação dos seus filhos. Não conversou com seus filhos, não impôs limites, não supria as necessidades naturais e também mimou seus filhos com muitos privilégios. Ele errou muito nisso. Os filhos não podem ser mimados. Filhos devem ser ensinados naquilo que é correto. Os filhos não podem ser abandonados pelos pais, de forma alguma. Os pais não podem abrir mão da educação dos seus filhos. Quantos pais hoje não planejam os seus casamentos e têm os seus filhos, ou muitos deles planejam ali a sua vida, né? A sua vida conjugal, mas a responsabilidade pesa, tem o filho, leva para a mãe, leva para o pai cuidar, para a pessoa, sendo que a responsabilidade é desta pessoa. Mas sabemos que isso terá uma consequência lá na frente, terá uma consequência. E depois não pode reclamar, porque não fez o que era certo quando deveria fazer. Então Davi, ele abriu mão da sua família, abriu mão e teve uma consequência terrível dentro do seu lar. Consequência de uma paternidade disfuncional. É o 2. A partir dessa postura, tristes eventos sucederam. Logicamente que com essa postura de Davi, haveria os problemas. Incesto, violência de Amnon contra Tamar, vingança de Absalão matando Amnon. O golpe de Estado, então, o golpe de Estado realizado por Absalão, a tentativa de golpe de Adonias de tomar o trono do seu pai, ainda a condenação de morte de Adonias por Salomão, o próprio irmão. Então aqui, briga entre os irmãos nós estamos falando. Tudo isso entre os irmãos, entre aqueles da sua casa, da casa de Davi. Mas Davi teve acertos, sim, sim. Como pai, mesmo ausente, amava muito seus filhos e sofria diante dos infortúnios e tragédias. Certamente buscava pelos seus filhos, buscava a Deus pelos seus filhos. Só que é necessária a presença de Davi junto, de reunir com sua família, de reunir com aqueles que eram seus filhos. As falhas de Davi, do pai Davi, foram grandes, porém, com o passar dos anos, seus filhos já podiam fazer suas escolhas e assim seguir bons caminhos. Sim, como eu disse agora há pouco, sobre a questão de filhos com os lares destruídos, eles poderão tomar decisões. Talvez já tenha a idade de estar tomando suas decisões. E neste momento é importante a aproximação do professor e daqueles que os amam, do pastor da igreja, dos jovens que já têm uma determinada maturidade, para ajudar. A importância da igreja estar unida em um só propósito, inclusive no amor ao próximo, no ensino da palavra de Deus, para que este jovem tenha uma vida abençoada. Davi teve as suas escolhas. Ele optou por não cuidar da sua família, ou não observou, talvez não fosse a opção de Davi deixar essa família de lado. Só que a ocupação dele, a muita ocupação em outros assuntos, fez com que os filhos ficassem de lado. Então, a gente como pais, nós como pais, agora professores, né, se você for pai, assim como eu sou, nós temos que estar atento a tudo, inclusive a educação dos nossos filhos. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, uma lição maravilhosa e que dá uma instrução aos nossos jovens que querem casar, que querem ter uma vida conjugal, que precisam, e que precisa ser assim, né? A verdade é essa. Então, ela é muito importante, enfatize isso para os seus alunos e ore por eles também. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, que meu amado irmão tenha uma boa aula.